Não, mas ele é o responsável, vamos culpar quem se ele é o responsável? É o presidente que é o responsável. Quem é que nós vamos culpar? Mas é o presidente. Não, ele é o responsável do sistema de educação e Mas ensino. o presidente tem que sair da casa dele para me meter até... Olha, se não for o presidente, ele tem auxiliares. Tem auxiliares responsáveis pelo setor da educação. Tem a ministra da educação, apesar de que temos uma ministra mentirosa em que não fala a verdade. E que desempantorra com mentira. E isso nos preocupa bastante. Quer dizer que há fragilidade no sistema de educação e ensino. Estás a ver? A ministra é mentirosa? Não, tem proferido mentiras. Quer dizer, de todas as promessas que ela fez, quase nenhuma cumpriu. Hoje fala-se tanto da alimentação escolar que está a se dar nas escolas, mas deram apenas em 2 semanas e depois parou. Quer dizer que é uma propaganda política que eles fazem. Agora, seriedade, aquilo que é olhar pela situação dos estudantes e resolver na sua plenitude, não faz. Viva, saudações a si que nos acompanha. Sejam muito bem-vindos ao programa Turbilhão da Sociedade. Hoje o assunto em conversa, em debate, não será exatamente política, mas sim vamos falar exatamente sobre as candidaturas aí no movimento dos estudantes angolanos MEIA, e para então sabermos um pouco das linhas mestras dos candidatos, mas não convidamos exatamente os dois, mas sim convidamos apenas um para então na próxima oportunidade ouvirmos o outro candidato. Conosco nos estúdios da TV Mayombe está o Simão Formiga, ele que está a candidatar-se então para a presidência do MEIA, que já encontra-se nos estúdios da TV Mayombe, mas antes o apelo aqui fica: partilhar, comentar e inscrever-se. Avisa sempre os vizinhos teimosos que há sempre um prato quente, um assunto para fofoca aqui na TV Mayombe. Partilhem, comentem e avisem sempre os vossos amigos teimosos de que estamos no ar. Simão Formiga, boa noite, seja muito bem-vindo à TV Mayombe. Muito boa noite, Jubileu. Muito obrigado pelo convite. Exatamente. Está a candidatar-se ao cargo de presidente do MEIA, tendo em conta que o Francisco Teixeira, nessa altura, está a deixar-se então assim as suas funções, e esta candidatura à Assembleia está a portas praticamente. O que é que traz então na bagagem? Não, nós, a minha equipa, né, falo da minha equipa toda completa. Primeiro é que nós tivemos uma iniciativa muito boa, que é de candidatar-se à presidência do MEIA. E essa candidatura veio porque nós tivemos um trabalho muito árduo durante o mandato do presidente Teixeira, né? Nós acompanhamos o trabalho durante esse percurso todo e nós sentimos que estamos em altura para avançar, né? É um fardo pesado, mas não é impossível de nós carregar esse fardo. Por isso é que nós estamos aqui, formalizamos a nossa candidatura à presidência do MEIA e vamos dar continuidade, né? Nós estamos numa luta preparado mesmo, porque não podemos ir à luta com a intenção de perder. Por isso é que nos preparamos, estamos a dar segmento do nosso trabalho e vamos assim avançar. Que visão é que trazes do MEIA? Que novo MEIA que, caso venças o conclave daqui a alguns dias, é que o país terá? Não, nós queremos trazer um MEIA muito mais dinâmico, né? E não queremos fugir da nossa linhagem. O meu movimento de pressão desde a sua essência. E vamos continuar sendo um movimento de pressão com a nossa liderança. Nós, no nosso manifesto, nós temos uma visão, nós temos uma missão e o nosso compromisso social, né? Nós queremos unificar, queremos formar e queremos adaptar em função das novas dinâmicas da sociedade, né? Nós vamos tornar o MEIA muito mais atuante, né? Queremos que o MEIA seja mais atuante a nível nacional e internacional. Hoje o MEIA é a 6ª maior organização da África, mas queremos colocar na primeira posição como a maior organização estudantil da África. Então vai ser um trabalho muito complexo, né? Que vamos conseguir então levar a bom porto. Exatamente. Nessa altura diz que quer um MEIA atuante. Que MEIA é que vocês têm? Que MEIA é que se tem hoje? Não, nós temos um MEIA atuante, mas nós queremos que seja mais atuante,
né? Porque nós entendemos que a alergia que o governo tem em resolver a situação dos estudantes nos preocupa bastante. E por nos preocupar, entendemos que se o MEA for mais atuante, nós vamos ver a situação precária das escolas, sobretudo, resolvidas, né? É isso que nós queremos fazer. Como é que olhas que visão é que tem sobre a educação de Angola? Nós temos, acho que eu tenho uma visão que, ou seja, olho para a educação e me dá logo vontade de chorar, né? Porque recentemente nós fomos ao Kwanza Norte e encontramos uma escola que não tinha carteiras. Nós perguntamos por que não tem carteiras. E a resposta que nos deram é que os vizinhos é que tiraram a carteira da escola, né? E sobretudo os miliantes, os bandidos é que tiraram as carteiras. Como é que eles tiraram a carteira se tem segurança? Quando nós fomos ver o segurança, fomos ter com segurança, o segurança só tem um pau para se proteger dos miliantes que vão vir na escola. Quer dizer que não há condições, não garantem segurança nas escolas. E a consequência da falta de segurança nas escolas é que os miliantes aproveitam, tiram as carteiras nas escolas. E isso preocupa-nos bastante. Nós encontramos situações muito tristes nas escolas, né? Sobretudo no Kwanza Norte, que nós passamos por lá. E nós ficamos a chorar. Fazia um tempo que nós chorávamos, né? Nós tínhamos que chorar lá porque vimos crianças que na escola especial que foram obrigados a procurarem local para viver, né? Por exemplo, a escola tinha um dormitório e que o governo provincial decidiu fechar. E muitas daquelas crianças que estudam naquela escola vivem numa outra província, tá a ver? E foram obrigados a saírem do dormitório, ficar mesmo na rua. O governo não criou condições para que aquelas crianças ficassem num outro local. E são crianças especiais. Crianças com problemas de má formação congênita, sobretudo, tá a ver? E são coisas que nos deixam muito preocupados e nós nos deparamos com a precariedade, ou seja, a falta de escolas naquela província. As escolas, a direção das escolas são obrigados a fazer rifa para os estudantes, para crianças entrarem na escola. Enquanto que a lei de base do sistema de educação e ensino, no artigo 11, fala da obrigatoriedade do sistema de educação e ensino. O artigo 12 fala da gratuidade do ensino. Quer dizer que aquelas crianças que estão fora do sistema de ensino, o governo tem que lhes tirar força mesmo da rua para lhe colocar na escola, porque é obrigatório. Isso quer dizer que não pode ter crianças fora do sistema de educação e ensino. E se há crianças, quer dizer que há uma violação dessa lei de base do sistema de educação e ensino. E quem é culpado? Nós temos a lei de base do sistema de educação e ensino, que diz que responsável pelo sistema de educação e ensino é o presidente da República. Quer dizer que é o presidente da República que viola essa lei. Mas o presidente é que tem que sair da casa dele para meter as crianças. Não, mas ele é o responsável. Vamos culpar quem se ele é o responsável? É o presidente que é o responsável. Quem é que nós vamos culpar? Mas é o presidente. Não, ele é o responsável do sistema de educação e ensino. Mas o presidente tem que sair da casa dele para me meter até... Olha, se não for o presidente, ele tem auxiliares. Tem auxiliares responsáveis pelo setor da educação. Tem a ministra da educação, apesar de que temos uma ministra mentirosa em que não fala a verdade. E que desempantorra com mentira. E isso nos preocupa bastante. Quer dizer que há fragilidade no sistema de educação e ensino. Estás a ver? A ministra é mentirosa? Não, tem proferido mentiras. Quer dizer, de todas as promessas que ela fez, quase nenhuma cumpriu. Hoje fala-se tanto da alimentação escolar que está a se dar nas escolas, mas deram apenas em 2 semanas e depois parou. Quer dizer que é uma propaganda política que eles fazem. Agora, seriedade, aquilo que é olhar pela situação dos estudantes e resolver na sua plenitude, não faz. Agora, tendo em conta tudo que você... essas todas as dificuldades que as escolas enfrentam, que acabou também de enumerar, na sua visão, o que o MEA deve fazer, onde é que o MEA deve atuar mais? Não, nós estamos sobretudo a olhar, sobretudo na minha liderança, a futura liderança nesse caso, a olhar para o caso dos estudantes especiais. Isso nos preocupa bastante. E nós, quando nos deparamos com isso, ficamos muito tristes por saber que há uma desvalorização, ou seja, menosprezação daquilo que são as situações dessas crianças, né? Ficamos muito tristes e nós queremos que, ou seja, vamos apresentar um programa para dar seguimento naquilo que são as escolas especiais. As escolas especiais hoje carecem de tudo, né? E nós temos um governo que insiste até hoje em construir uma escola com exclusão. Está-se construindo escola de 2 andares sem rampa. Quer dizer que o governo esquece que existem pessoas que são cadeirantes.
E não olha para essas pessoas porque constrói escolas sem rampas. E esse tipo de pessoas especiais, para nós é a maior preocupação até hoje. Né? É a maior preocupação. Nós vamos olhar para isso com bastante preocupação mesmo, porque nós queremos que haja dignidade para os estudantes. As escolas têm que garantir um ambiente saudável para que os estudantes também aprendam com maior facilidade. Olha que esquece-se tanto que a alimentação escolar estimula o processo cognitivo da criança. Esquece-se isso. Por isso é que não dão, porque também não querem que as crianças despertem, não querem que as crianças questionem, estás a ver, questionem. E é uma violação tremenda das leis internacionais que prevê a questão da educação. Quer dizer que o governo viola as leis internacionais sobre a educação e, sobretudo, aquelas leis que Angola foi signatário dessas mesmas leis. Falo aqui do Acordo de Dakar, que não houve cumprimento do governo angolano no que diz respeito a essas leis. Estás a ver? De proteção das crianças, garantir o acesso gratuito e fácil aos estudantes. Até quando é que vocês querem ver resolvida esta situação? Não é uma luta grande, acredito que não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque quando alguém é alérgico a uma coisa, ele se afasta. A intenção é se afastar. Você vai falar que o governo angolano é alérgico a isso? Não, é alérgico a isso, porque podia resolver. Olha que na falta de escolas, o governo devia garantir condições para as escolas que já existem. Quer dizer que o governo não constrói escolas e não garante condições para as escolas que já existem. Não, se falta carteira, não tem condições. Como assim, Formiga? Não tem condições. Se uma escola falta carteira, olha, nós fomos no Capalanca, nos deparamos, fomos a uma escola em que cada turma tinha cerca de 45 estudantes. E dessas salas de aulas, cada sala tinha apenas 3 carteiras. Nós perguntamos ao diretor onde é que as crianças sentam. O diretor disse, sentam no chão. Porque não tinha carteiras. Quer dizer que o governo tinha que criar condições das poucas escolas que existem. E quando não cria condições nas escolas que já existem e não constrói escola, quer dizer que não há vontade por parte do governo, nem a alergia que ele sente, né, para o setor da educação, e não há a intenção de querer garantir condições nessas escolas. Agora, se não há condições, o vosso conclave está marcado exatamente para 3 e 4 de 3 fevereiro. e 4 de fevereiro. Certo. Nessa altura, como é que está a mobilização? Olha, nós felizmente, eu sou uma pessoa que no MEA comecei na base. Né? Conheço bem o MEA desde as suas estruturas, o pretérito todo conheço o MEA e felizmente nós temos um apoio muito significativo dos membros e é isso que nós queremos. Nós queremos o apoio interno, porque é o apoio interno que vai nos garantir o voto, que vai nos garantir a vitória. E a nossa vitória vai ter como justificativa o nosso trabalho. Nós estamos a trabalhar todos os dias incansavelmente. Fomos recentemente no Kwanza Norte, vamos daqui a pouco ao Bengo, depois vamos para Malange, porque nós queremos ter o contato direito com os membros. Queremos ter o contato direito com os estudantes, que são aquelas pessoas que nós representamos. Então nós estamos a trabalhar todos os dias e acreditamos nós que vamos vencer, sem sombras de dúvida. Tá bem, e já dia 4 é daqui a nada. Próxima semana já. Exatamente. E quando é que vai tendo em conta o tempo, vai facilitar chegar em outras províncias? Não vai ser fácil, mas nós vamos conseguir. Vamos conseguir. Por isso é que não vamos chegar às 18 províncias. Né? Também o prazo de campanha foi muito curto mesmo, nos impossibilitando de chegar às demais províncias. Mas nós vamos para as províncias que tiverem ao nosso alcance e vamos trabalhar durante estes todos os dias. Creio que no final de semana vamos passar em 3 províncias para fazermos esse processo de campanha. Né? Vamos ter o contato direto com os membros, ter o contato com os estudantes, apresentar o nosso manifesto, o nosso programa de liderança e acreditamos nós que só assim é que nós vamos conseguir a vitória. Muito bem. Vitória, como é que olhas para já as escolas construídas aqui em Luanda? Não, as escolas construídas ainda, ou seja... Foram mais de 16 mil, segundo o relatório do governo. Não, o governo em menos de 3, 4 anos encerrou cerca de 3 mil escolas, né? E está a pretextar agora as escolas da cidade, né, do centro da cidade. Estamos a falar de algumas escolas que estão aí no Largo das Escolas, que estão aí no centro da cidade. Mas não é suficiente. Não é suficiente por quê? Porque nós queremos que, olha, quando constrói-se escolas no centro da cidade, em que a maioria das crianças que lá estudam não vivem naqueles arredores, é preocupante. E o governo não garante o transporte escolar, como prevê a lei de base do sistema de educação e ensino. Quer dizer que há uma violação também deste direito que é dos estudantes. Olha que o governo, mais uma vez, ignorou aquilo que são os direitos dos estudantes. Como? Vou aqui explicar.
A questão do passe social. A questão do passe social foi preocupante para nós. Porque quando a lei de base prevê que o transporte escolar é gratuito e o governo vem, cobra a criança que carrega o passe social, quer dizer que há violação daquela lei. E é isso que o governo fez. Então, se a escola está na cidade e as pessoas que lá estudam, vivem aqui em Viana, vivem no Cazenga, têm que ir de autocarro, têm que apanhar o transporte público, por que é que ele cobra a essas crianças esse valor? Uma criança de 6, 7, 8 anos, por que é que o governo tem que lhe cobrar dinheiro que é para subir no transporte público? Estás a ver? Então a violação, porque até o apoio social o governo tinha de dar nas crianças, mas não dá. Nós temos crianças que com 14, 13 anos já atingem uma idade em que, mulheres nesse caso, que têm que usar o absorvente nesse caso. Mas eles não têm isso porque também são de famílias pobres. Algumas crianças são obrigadas a usarem miolo de pão como absorvente e isso é preocupante para nós. E nós temos que olhar para isso com muita preocupação e pressionar o governo. Por isso que eu estava a dizer que nós temos que dar trabalho ao governo. Um governo que não trabalha, nós temos que lhe dar trabalho. Porque se nós não lhe dar trabalho, ele vai ficar relaxado. Para ele está bom. E isso nós não queremos. O governo angolano não tem consciência do que faz? Não, se tem, não sei. Se tem consciência do que faz, se não tem. Mas nós olhamos. Eu podia aqui parafrasear o que Dino Matrosso uma vez disse, no encontro Castor realizado pelo MEIA. É que quando eles estiveram a governar, entenderam que estavam a governar bem. Quando eles saíram, viram que não estavam a governar bem. Quer dizer que esse mesmo governo que está lá acha que está a governar bem. Mas nós que estamos aqui fora, estamos a ver que não estão a governar bem. Porque as escolas continuam em condições precárias. Estás a ver? E quando você lhe fala, ele acha que você quer colocar a posição dele, o cargo dele em risco. Mas não é isso que nós queremos. O MEIA não é uma ameaça para o governo, não é. Não é uma ameaça para o governo. Mas nós temos que pressionar o governo para garantir as condições condignas para os estudantes. Bom, por que deve ser votado? Por que eu devo ser votado? Primeiro é que Simão Formiga teve uma trajetória muito grande no MEIA. Muito grande. Eu passei primeiro... A primeira função a exercer no MEIA foi secretário do Distrito Urbano da Estalagem. Né? Depois dessa função passei a exercer a função de secretário municipal para a informação, depois secretário municipal adjunto, depois primeiro secretário municipal do MEIA em Viana, fui para a Nacional, exerci a função de secretário nacional para ensino médio no MEIA e depois fui a secretário provincial do Colibengo. Quer dizer que eu conheço o MEIA todo. Estás a ver? E eu tenho uma particularidade diferente do adversário, que é o carisma pelos membros. Eu tenho isso. E por outra, nós, durante esse todo o processo, eu tenho dito sempre que eu fui uma mala com o cérebro do presidente Teixeira. Eu acompanhei o presidente Teixeira, andei com o presidente Teixeira, aprendi com ele e com os demais líderes, e eu entendo que já tenho a capacidade, estou altamente suficiente que é para liderar o MEIA. Há quem diz que está a ter apoio do Francisco Teixeira, é candidato do Francisco Teixeira. E o MEIA está dividido entre vice-presidente e o secretário-geral e o presidente cessante. Não é isso, não é isso. Não há ainda uma manifestação de apoio por parte do presidente Teixeira. Em momento algum, o presidente Teixeira apoiou um candidato no MEIA. Né, desde a convocação da Assembleia, coisas assim parecidas. E não vimos o presidente Teixeira dizer que apoia X ou apoia fulano. Não, isso não aconteceu. A questão é que eu tenho um adversário que não tem a mesma capacidade que eu tenho, primeiro. A questão é que eu tenho um adversário que não é conhecido como eu sou conhecido no MEIA. Tá a ver? E quando você está em vantagem, o adversário vai querer criar argumentos que é para enfraquecer. Como se tivesse a fazer uma morte de caráter, assassinato de caráter essa pessoa. Por isso é que foram publicando coisas sobre mim. Mas eles não conseguiram encontrar alguma coisa que eu fiz de errado na organização. Por isso é que eles vão assemelhando a minha imagem com a do presidente Teixeira. Né? Vão falando que esse é marionete do presidente, o presidente vai lhe colocar porque vai lhe usar, porque eles não conseguem encontrar alguma coisa que possam falar de mim mal na organização. E eles vão falando isso, vão inventando essas coisas no sentido de, pelo menos, fragilizarem a minha candidatura à presidência do MEIA, mas não vão conseguir. Porque eu tenho apoio de quase todos os membros. E eu que estou aqui a dizer que vou vencer porque eu tenho apoio dos membros. E é isso que eu vou fazer. Bom, já para terminar, que mensagem quero deixar para a massa votante? Olha, para os membros que são a massa votante, sobretudo os que foram eleitos como delegados à Assembleia Geral do MEIA,
votem Simão Formiga. Nós temos um slogan que é muito inclusivo, que é MEA com todos e por todos por uma educação inclusiva. Nós queremos unificar o MEA, queremos tornar o MEA mais forte, mais atuante, queremos garantir aquilo que é a formação dos membros, queremos que os estudantes tenham o MEA na palma da mão. Nós queremos voltar a constituir os núcleos do MEA nas escolas, porque nós entendemos que nós queremos ter a informação sobre a situação dos estudantes diretamente, sem que passa 2 ou 3 dias. Por isso é que nós queremos constituir novamente os núcleos nas escolas do MEA. Queremos garantir as condições necessárias para os membros. Os membros têm que, primeiro, estar organizados para defender os estudantes. Porque se nós não tivermos membros organizados, capacitados, não vamos conseguir ter um membro que possa defender os direitos dos estudantes.